Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Já vamos ler aqui no Salmo 51, o versículo de número 10, está escrito assim: Em mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Maravilha. Aqui nesse Salmo de número 51, o rei Davi, ele está relatando a confissão do seu pecado, quando ele cometeu o adultério. O adultério é um tipo de pecado que em Provérbios capítulo 6 está escrito que somente quem quer arruinar sua vida é que comete o adultério. É o tipo que nunca vai se apagar. Não tem nenhum pecado que seja maior ou menor diante de Deus. Mentir, roubar, adulterar, enganar, defraudar, qualquer tipo de pecado, ele separa o homem de Deus. O ser humano, ele passou a ser templo do Espírito Santo. Então, o rei Davi aqui, no momento que ele cometeu o pecado, ele sentiu uma pressão muito grande. Ele sentiu que estava fora da presença de Deus. E ele recorre ao Senhor. No início desse capítulo, ele começa dizendo para o Senhor que a natureza pecaminosa leva a pessoa a viver na prática do pecado já desde criança. Mas aí, quando ele cometeu o pecado, a primeira coisa que ele fez foi correr para a casa do Senhor, no templo, onde estava a arca, e ali representava a presença de Deus. Então ele chega lá e se abraça com a arca, confessa o seu pecado. E ali era para ele morrer instantaneamente, porque quem entrasse no templo e no santo onde ficava a arca, seria fulminado instantaneamente. Mas Deus liberou o perdão para Davi. E agora Davi está perdoado. Só que é o seguinte, o pecado, ele gera consequências. Então o pecado foi perdoado. Agora as consequências do pecado vieram sobre a vida de Davi, vieram sobre a sua família e vieram sobre o seu reinado. E é por isso que muita gente abandona a fé, abandona a igreja, abandona o Senhor Jesus, porque ele quer viver na prática do pecado e quer que Deus, Jesus, o Espírito Santo, submeta ao ego dele, aos seus prazeres. E não funciona assim. Então a primeira coisa que Davi faz é pedir que Deus criasse nele um coração novo, um espírito reto, para que ele continuasse na presença do Senhor. E aqui, o segundo pedido que ele faz ao Senhor é que Deus não lançasse ele fora da sua presença, não retirasse o Espírito Santo dele. E o terceiro ponto aqui é que a pessoa, quando entra no pecado, ele perde a alegria da salvação. Perdeu a alegria da salvação, ele então vai fazer o quê? Voltar para o mundão, para o lamaçal do pecado e fazer tudo o contrário. Então, se a pessoa tem um espírito maligno atuando na vida dela, quando ela larga o Senhor, 7 espíritos voltarão para atuar na vida dela. Então, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. E Davi reconhece isso diante do Senhor e pede que o Senhor torne a dar a ele a alegria da salvação, porque ele tinha perdido essa alegria. Porque estar na presença do Senhor é um prazer, uma alegria, uma satisfação eterna. Então, que Deus tenha misericórdia da sua vida, se afaste do pecado, busque o Senhor enquanto é
tempo, porque os dias são maus e vai estar se tornando cada vez pior o estado da humanidade afastada de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de você que está vivendo essa situação, reconheça o seu pecado, se volte para o Senhor enquanto é tempo. Deus te abençoe. Shalom, vida e paz.